Fala pessoal, estou particularmente feliz nesse vídeo, vou dividir com você a nova funcionalidade da nossa calculadora, funcionalidade de partilha, e é uma funcionalidade que ela é bem sofisticada. Eu vou explicar resumidamente para você o que ela entrega e depois eu vou entrar aqui em um exemplo que eu já deixei preenchido para fins de deixar esse vídeo mais curto, tá? Então, na minha funcionalidade da partilha eu tenho um cruzamento entre direitos de família, sucessório e tributário, porque eu vou inserir bens, vou selecionar a situação fática que se apresenta para mim, e eu vou ter o meu sistema classificando bens comuns e particulares, quando a gente tiver, por exemplo, uma sociedade conjugal, vou ter esse sistema dividindo de forma correta, respeitando, por exemplo, casos de representação, respeitando, por exemplo, regra da quarta parte. Então, é um sistema que realmente ele caminha para uma solução muito mais refinada e muito mais sofisticada do que a gente veio apresentando até então, tá? Então vou dividir com você, como eu falei, um cálculo que eu já coloquei aqui, porque para esse vídeo ficar o mais curto possível, o mais objetivo possível, e você vai poder ver o que é possível de ser entregue para você pelo sistema, tá? Vamos lá. Então, olha aqui. Vou escolher o José, que é a nossa opção de hoje. Só voltando aqui, olha, se eu for em um novo cálculo, né, como é que eu vou acessar essa funcionalidade? É só eu selecionar a partilha dentre as opções que eu tenho aqui, tá? E aí, quando você terminar o cálculo, ele vai compor aqui a área dos teus cálculos e você vai poder acessar esse cálculo do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui é acessível ao usuário. Então eu clico José e vou passar pelas abas só para vocês virem o caminho, tá? Então eu venho em dados gerais, coloco aqui meus dados, incluindo data da morte e a referência do cálculo, que normalmente vai ser hoje, tá? A referência do cálculo serve para eventualmente eu calcular o imposto no valor no momento passado ou momento futuro. Casamento eu coloco aqui se tem sociedade conjugal, se não, coloco os dados referentes a isso, e aqui tem também um dado referente ao inventário. Familiares, aqui eu vou cadastrar conforme a hipótese que eu cadastrei aqui, comecei a colocar aqui referente ao casamento, ele vai chegar para mim em uma hipótese específica e eu vou preencher aqui os familiares, tá? Veja que eu tenho orientação aqui. Quando eu clico no mais, eu adiciono um filho, certo? Nesse caso aqui, eu adiciono um filho ou adiciono um cônjuge, né? Porque a hipótese que eu escolhi já impõe que eu tenha um cônjuge. E esse filho aqui, por que eu tive que informar o neto? Porque quando eu informei o filho, eu vou clicar aqui para vocês conseguirem ver exatamente, eu coloquei uma data da morte. E essa data da morte é anterior à minha sucessão. Como é anterior, ele já percebeu que eu tenho direito de representação. Então abre esse maisinho aqui, tá vendo? E eu trago os herdeiros dele, né, os descendentes dele, tá? Então o meu sistema ele já está se preparando aqui para trazer a minha hipótese sucessória direitinho, tá? Valores e bens, e aí eu cadastro os bens, classificação bem comum ou particular. Já está aqui, eu vou cadastrar clicando no maisinho, vou excluir clicando no menos e vou editar clicando no nome, tá? Que esse nome aqui ele é editável, certo? Esse nome aqui é plenamente editável. E conforme os dados que eu coloco aqui, ele traz uma classificação do bem que eu posso alterar. Posso alterar porque a gente tem situações específicas em que, mediante uma decisão judicial, você pode, digamos assim, inverter a lógica básica, né? Então você tem uma classificação trazida pelo bem com base nas regras, mas você pode alterar essa classificação se o teu caso assim impuser, tá? Aí eu tenho um resumo da minha partilha, tá? E aqui eu já vejo a mágica acontecendo. Perceba aqui, ó, bem particular. Olha o que está acontecendo aqui no bem particular. O cônjuge está tendo a reserva da quarta parte. Aqui eu tenho uma regra de representação se aplicando. E aqui eu tenho os demais filhos recebendo por direito próprio, né? Também. E aí eu tenho uma conta, isso aqui, destaco, né? Isso aqui é o nome que eu escolhi para facilitar o raciocínio, tá? Isso aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Um bem comum. E o que tem aqui? A minha meação.
e aqui acontecendo a divisão do jeito que tem que acontecer. Bonitinho, né? Aqui eu posso clicar em percentual para visualizar o percentual de cada um, tá? E se eu clicar aqui, eu posso alterar a minha divisão desse bem, tá? E se eu fizer alterações aqui, eu venho e quiser voltar ao padrão, eu clico aqui e ele redefine para a partilha, para a porcentagem ideal. E a minha última tela, em que, de forma similar às demais funções, eu tenho um resumo das inserções, né? Primeiro, o resumo dos dados inseridos, e depois eu tenho o sistema trazendo o meu resultado propriamente dito. Então, listando os bens, listando os familiares, e aí eu tenho a minha partilha, como ela está acontecendo, que você viu na tela anterior, e aqui eu tenho a minha distribuição dos impostos, né? Levando em consideração o que cada um vai receber, tá? Jonatas, mas tem um cônjuge aqui pagando imposto. Sim, tem um cônjuge pagando imposto. Você esqueceu que ele recebeu um bem particular? Então ele está recebendo quanto a título de herdeiro? 500 mil, né? Quanto é que tem aqui? 500 mil. Perceba que o sistema trouxe só os bens particulares. Aqui ele recebe 900 mil, mais 400 mil é a título de herança. Então está rigorosamente correto. Aqui uma árvore genealógicazinha, né, para vocês poderem mapear, eventualmente mostrar para o cliente de vocês como a minha partilha está se desenhando literalmente, e depois orientações complementares aqui para vocês poderem entender melhor a partilha que está na mão de vocês, tá? Então, muito legal, né? Muito legal. Uma função bem sofisticada, cruzando vários conceitos que muitas vezes deixa o colega confuso ali, o colega não sabe o que está acontecendo. Aqui o sistema ele começa a ajudar o colega a resolver situações, muitas vezes até de alta complexidade, tá? Para acessar o sistema, é só você clicar no link aqui embaixo e você vai ter tudo isso à sua disposição lá na nossa Calcule TCD, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Hoje estamos aí iniciando a segunda quinzena de fevereiro e daqui a pouco essa não vai ser mais a última novidade, teremos mais coisas vindo por aí bem legais para ajudar vocês, tá? Um abraço, vejo vocês.